O meu nome é Ruben Mália, sou um fotógrafo sediado no Porto, em Portugal. Os meus trabalhos são baseados em fotografia documental e fotografia de rua, embora não seja um termo que eu aprecio muito. Trabalho também como curador, com galerias e com algumas instituições. E também tenho um pequeno hobby de publicação de zines e livros que eu espero que venha a tornar-se uma próxima editora, quem sabe no próximo mês ou algo assim do género. Mas é uma paixão minha que é os fotolivros. Esse que você ouviu aí é o Ruben Mália, fotógrafo português radicado na cidade do Porto. E é com ele que nós damos início a uma nova sessão aqui, que é um bate-papo com convidados. Eu sou o Henry Miléo. Eu sou Hamilton Zambianchi. E esse é o Arquivo RAW, o podcast onde o assunto é a fotografia. E como o Miléo disse, nós estamos iniciando essa sessão de conversa com fotógrafos. Nós esperamos trazer ao menos uma vez por mês um convidado especial aqui para discutir e falar sobre fotografia. Eu queria já começar agradecendo ao Ruben por ter aceitado o convite e estar aqui nessa conexão de Skype com a gente. Obrigado. Não, eu é que agradeço o convite. E até creio que sou o primeiro convidado que vocês vão ter, não é? Por isso cai um certo peso nos ombros. Pois é, e como a ideia aqui não é ser uma entrevista tradicional, mas sim um bate-papo sobre fotografia, eu vou deixar o microfone aberto. Então você, Ruben, pode falar sobre o que quiser. Mas eu queria começar com uma curiosidade minha. Como que é o mercado de fotografia aí em Portugal? O mercado da fotografia refere-se a quê? Em relação ao fotojornalismo, em relação a uma fotografia mais autoral, em relação a livros? Tem algum tópico em especial que te interesse saber? Pode ser um mercado geral ou algo que você acha que tem mais interesse ou mais importância dentro do cenário da fotografia? Ok, então vamos tentar abordar um pouco tudo dentro daquilo que é a minha percepção do mercado. O mercado do fotojornalismo, pelo menos para já em Portugal, é um pouco limitado. Ou seja, limitado em termos de oferta de trabalho. Os jornais, neste momento, não estão a contratar pessoal para os quadros. Muito dos fotojornalistas que têm entrado nos últimos anos já têm sido um bocado como stringers. Têm sido um bocado as posições que eles têm tomado. São quase que subcontratados. Já não pertencem aos quadros dos jornais ou das revistas. Não tem havido um grande crescimento em termos de revistas que apostem na fotografia. Aquilo que eu vejo é muitas revistas e muitos jornais a começar a comprar imagens de stock ou às grandes agências internacionais. Tenho visto algum declínio da escolha de algumas imagens, ou seja, não há uma aposta forte por parte dos editores em termos de imagens com mais qualidade, que, pelo menos na minha opinião, que sejam um bocadinho mais exigentes. Eu falava com o Henry semana passada sobre o facto de, neste momento, o fotojornalista ter um papel quase que de ilustrador de um artigo escrito. Acho que é um bocado isso que tem sido o papel do fotojornalismo, especialmente nesta última década. Em termos de mercado artístico, o mercado artístico tem tido algum crescimento. Têm aparecido muitas galerias novas que apostam em novos talentos, mas daquilo que eu vejo parecem estarem muito orientados para aquilo que é o mercado da fotografia contemporânea, e isto dá todo um outro tópico se formos falar sobre fotografia contemporânea. A gente já anotou aqui para colocar a fotografia contemporânea e a fotografia moderna. A gente já estudou que seria a possibilidade de a gente falar isso nesse podcast. Mas isso é para pedir polémica já. mas é isso que eu vejo. Vejo uma aposta muito nessa área. Depois, em termos de fotolivros, o mercado é praticamente não existente. Existe uma feira de fotolivro que ocorre todos os anos em Lisboa, que eu penso que é capaz de ser dos únicos eventos onde há um destaque sobre este tipo de livros. Editoras também são
2 ou 3, pelo menos assim de cabeça, que apostam só exclusivamente em fotolivro. As grandes editoras estão a começar a afastar-se também desse mercado, porque sabem que não há vendas aí, o público não tem um grande interesse, e aquilo que eu vejo é os mercados vizinhos, como o espanhol e o francês, estão a ter um crescimento muito grande em termos de aposta, tanto na fotografia como no fotolivro e em exposição de projetos autorais ligados ao documental, ligados à fotografia de rua, retrato. Tem havido uma aposta forte. O mercado italiano tem vindo a crescer, o alemão também tem acompanhado, o nórdico também, muito interessante agora até com o festival que está a decorrer agora na Dinamarca. Eles foram buscar muitos autores até conhecidos dentro daquilo que é a fotografia de autor. Mas eu lamento que o mercado português esteja muito nisso. Há pouco tempo eu ouvi alguém falar precisamente sobre este tópico e que dizia uma coisa que era, tirando o fotojornalismo e tirando a fotografia de moda publicitária, onde é que está a fotografia em Portugal? Ou seja, não existe, ou se existe, não se vê ou nem sequer é reconhecido. Isso parece-me ser uma falha grande, tanto dos editores nos jornais, em termos de qualidade, falhas por parte dos curadores e dos proprietários de galerias, que muitas das vezes só olham para a fotografia como um negócio, ou seja, como um investimento financeiro e não vão à procura de novos talentos, porque também há ali umas certas falhas em termos de educação visual, só há aquela preocupação comercial. É um pouco isso. Da minha parte é um bocado triste ver como se tornou o mercado fotográfico em Portugal. Nós chegamos a ter grandes festivais de fotografia, chegar a trazer o Robert Frank cá e tudo para grandes exposições, mas foi-se perdendo. Foi-se tudo perdendo para o dinheiro, vamos dizer assim. E aquilo que vende neste momento é a fotografia contemporânea. Mas isso não é algo que acontece só em Portugal, né? Sim, acredito que tenha sido um bocado de todo lado. Talvez é uma grande onda mundial, eu não sei. Eu acho até estranho, porque como a gente estava conversando esses dias, a gente vive no ápice de uma geração que é completamente de consumo visual e ainda assim a qualidade, porque o que mais me preocupa, na verdade, é essa questão da qualidade, né? Hoje em dia, principalmente na minha área, que é o fotojornalismo, qualquer coisa serve para ilustrar um canto de uma matéria, tal. Então, quando na verdade a gente deveria estar buscando essa qualidade um pouco maior, o que me parece, eu não sei como é que é aí, é que essas crises econômicas em sequência que vem no lastro de uma economia globalizada, elas acabaram transformando o que seria uma crise econômica numa crise de qualidade, principalmente dentro do mercado da fotografia e do fotojornalismo. Sim, mas eu acho que isso vem muito daquilo que se tornou as redes sociais e o Instagram principalmente. Veio contribuir imenso para a descida de qualidade das imagens que são produzidas. Ou seja, tu tens, provavelmente, sou eu a tirar um número estúpido, mas imagina que são 90% daquilo que passa pelo Instagram é lixo. Tu, para encontrar 10% de boas imagens, tu tens que ver muito, muito lixo. E o problema é que quem não sabe aquilo que está à procura vai se deixar influenciar, ou seja, vai se educar visualmente vendo pouca coisa. Uma analogia que eu costumo usar que tem a ver, por exemplo, com a comida. Se tu só comeres fast food, tu quando comeres um prato feito por um restaurante com 5 estrelas Michelin, tu não vais dar o mesmo valor. O teu palato não está habituado a conseguir procurar 6, 7, 8 elementos num prato. Só está habituado àquilo que é o básico, que é o simples, que é o fácil de fazer. É E como eu tomar um jogo vinho muito ruim, esta né? analogia. Sim, sim. É um pouco isso. Quem Sabe, diz vinho, diz café, há sempre nuances. sabe, Rubem? Diz. Eu estava até conversando com o Miléo esses dias. A gente tá abordando aqui agora o fato dessa qualidade ter diminuído, né, com relação à fotografia, a qualidade do resultado final da fotografia em si. E a gente estava até conversando esses dias, falando um pouco também sobre a democratização da fotografia, né? Então, assim, dos últimos 15 anos para cá, acredito dos últimos 15 anos para cá, então, assim, teve um boom muito grande
de novos fotógrafos, porque eles começaram a ter acesso muito mais fácil a equipamentos fotográficos. Equipamentos que, venhamos e convenhamos, equipamento bem com muito mais, que pode proporcionar muito mais qualidade do que um simples celular, mas veio muita gente ter acesso a esse tipo de equipamento, mas nem sempre e nem todos com acesso a uma experiência na fotografia, um acesso ao conhecimento real da fotografia. Então, acho que essa democratização contribui um pouco para que 90%, como você disse, 90% do que é colocado no Instagram, por exemplo, é lixo. É uma problemática que tem... É quase como uma hidra. É um problema que tem muitas cabeças. Tem muito problema. E eu acho que desde que chegou a fotografia digital, e não estou a culpar a fotografia digital por isto, eu acho que cedemos demasiado daquilo que é a nossa exigência para com a fotografia. Eu acho que fomos baixando cada vez mais aquilo que a gente acha que é uma boa fotografia. Simplesmente porque começaram-se a criar os blogs, começaram-se a criar sites, por exemplo, como Olhares. Não tenho problema nenhum contra esse tipo de sites. Ajudam imensos amadores a pôr o seu trabalho, e todos começamos por algum lado. Mas a verdade é que há toda uma comunidade que, quando passou a estar com a fotografia ligada à internet, começaram a ficar dependentes daquilo que é a opinião dos outros. Começaram a pedir mais likes, mais gostos, mais coraçõezinhos, mais seguidores, e a fotografia hoje é reconhecida como um bom fotógrafo. Já não é uma pessoa que expõe numa galeria ou que consegue uma grande bolsa. É o fotógrafo que tem 10 mil seguidores ou que consegue 2 mil likes numa hora, e para as novas gerações isso torna-se uma referência. E essa é a minha preocupação em relação àqueles que vêm daí. E eu acho que as escolas não estão a ajudar muito, as galerias não estão a ajudar também, porque continuam a apostar nesse mercado. Eu acredito que se calhar um espaço que expõe um fotógrafo que seja influencer, chamamos-lhe entre aspas o que quer que isso seja, consegue, em termos de rentabilidade e de acesso e de marketing, atingir uma audiência muito maior do que um fotógrafo com um bom trabalho e com uma carreira bem estruturada em qualquer ponto do mundo. Há muito problema, e não passávamos aqui o dia inteiro só a falar sobre o que é que neste momento está de mal na fotografia. Eu falo que eu neste momento já parece o velho do Restelo nos Lusíadas, que eles vão e está mal, vocês vão ter problemas, não façam isto, e ninguém ouve. É um bocado isso que eu sinto. Mas é a mesma coisa que a gente passa atenção. por aqui. A gente fica como sendo o velho ranzinza que vai reclamando. Mas só para finalizar, acho que esse tópico do mercado, então, a democratização da fotografia eu acho boa. Eu acho que as pessoas deveriam ter condições de fotografar e deveriam fotografar mais. Não, é claro, profissionalmente, mas que seja como um registro documental de que essa pessoa existiu, que ela passou pelo mundo. A democratização na publicação da fotografia é interessante porque você consegue mostrar o teu trabalho de alguma forma, mas ao mesmo tempo todo mundo fazendo isso e tudo muito igual, isso acaba afetando o mercado, e aquilo acaba se tornando o que seria a média de qualidade do mercado, e os jornais vão atrás disso e as galerias vão atrás disso. Então é um problema é uma faca de dois gumes, digamos assim. Você conseguir ter acesso a mostrar teu material para um público maior também trouxe a consequência de que muita gente que está fazendo muito trabalho igual ou ruim também consegue atingir esse público. Sim, concordo. E essa questão da democratização veio também mexer muito com aquilo que é a rentabilidade dos fotógrafos que já estavam no mercado, que é o simples facto de, por exemplo, eu já vi situações destas e que são assustadoras de
de tomar conhecimento, que é, por exemplo, alguém que compra uma câmara num mês, no final desse mês, só porque um casal amigo acha que essa pessoa fotografa bem, convida para fazer o casamento e paga-lhes 100 ou 200 euros, ou paga-lhe um jantar, e a partir disso essa pessoa, se calhar devia fazer disto negócio, e passa a cobrar 100 euros ou 200 euros para fazer um casamento, para fazer um evento, e as pessoas, e o mercado continua a descer, a exigência desce, os valores continuam a descer, porque quem quer um negócio desses sabe o que está por trás. Há custos imensos com equipamento, com edição, com vídeo, há todo um trabalho enorme, há o estudo. O fotógrafo teve que estudar, teve de aprender, teve de ganhar experiência. Há ali um trabalho por trás que não é visível. E quando tu vês alguém que não teve esse esforço, por muito talentosa que seja a pessoa, é um bocadinho desmoralizador ver alguém, assim, do nada, a forçar a entrada no mercado, a baixar valores e a prejudicar quem já lá está há mais tempo. Sim, é o que a gente chama aqui de prostituição do mercado. Sim, mas, por exemplo, se fôssemos olhar na década de 20, 30, 40, imagina, qualquer fotógrafo, para aprender, a primeira coisa que ia fazer ia aprender com outro fotógrafo, certo? Ia trabalhar para um estúdio, ia trabalhar para um laboratório, ia aprender com aqueles que já lá estavam há mais tempo. E aprendias a dar valor àquilo que é o trabalho da pessoa com quem estás a aprender, da área onde estás, e sabes que quando fosses trabalhar sozinho, que havia um valor ao qual não se podia descer muito. Porque tu sabes aquilo, o investimento que tu fizeste, não é? Só está na fotografia quem tem plena noção que nunca vai ser rico, por isso todo o dinheiro faz falta, não é? Claro. Verdade. Cada centavo conta. Claro. E isso é outra coisa que eu acho que acabámos por perder, que era o sentido de comunidade, que era ao chegares a outro fotógrafo e bateres à porta do estúdio, ou bateres à porta de casa e ajudarem-te a comunidade a partilhar informação livremente, sem obrigarem olha, vou fazer um workshop de 2.000 euros só para saberes aquele segredo muito importante que eu sei. Isso não faz sentido. Quando há coisas, há experiências que sim, que tu passaste dificuldade para conseguir obtê-la e tentas criar a partir dali um negócio, não vale a pena estar a explorar os fotógrafos mais novos, porque eles também não têm dinheiro. Sim. Isso, não sei, se calhar já estou a deambular muito no Não, tópico, como a gente disse, o microfone é aberto, você pode falar o quanto você quiser. Uma coisa boa da gente poder fazer o nosso próprio podcast, e isso é legal na democratização dessa forma de comunicação, é que a gente pode pôr o quanto a gente quiser. Não tem nenhum chefe dizendo vai pra rua se passar do tempo ou se falar bobagem. Então, a gente mesmo manda. Não há censura. Não, e até por falar nisso, em se mandar, eu queria falar um pouco contigo, a gente conversou até esses dias sobre isso, em como que você vê a foto de autor hoje. Que a gente até conversou e falamos de alguns fotógrafos que por algum motivo ou outro ainda tinham conseguido ou estavam conseguindo viver disso, mas a grande maioria não consegue, e como é que tá, não só em questão de mercado, mas em questão de qualidade também, porque a gente vê muita coisa boa, mas a gente vê um volume muito maior, muita coisa ruim também, sendo chamada de foto de autor, né? Eu ainda não compreendo muito bem o que é isso da fotografia de autor, porque todos somos autores e toda a fotografia que a gente produz é de autor, por isso, quando estamos a começar a colocar etiquetas nos tópicos, já estamos a querer afastar-nos de algo. Não sei se quando mencionas fotografia de autor se referes àquilo que é muito daquela que é tida como uma fotografia contemporânea, não, mas eu acho que é uma fotografia... Eu estou falando daquela que... da ideia ou do tema, enfim, do assunto que vai ser, e que parte do próprio fotógrafo sem ser algo contratado, e que é algo que ele desempenha um tempo fazendo aquilo. Mais ou menos como o trabalho que você, acho que você estava fazendo sobre os moradores mais antigos aí da região do Porto.
Sim, Que é sim, algo sim. que partiu de você, não era uma encomenda, é algo que você viu e queria retratar porque achava que era importante ter uma documentação daquilo. Sim, E que sim. não necessariamente, e que na maioria das vezes, na verdade, isso não traz um retorno financeiro para o fotógrafo. Ah, É um retorno de paixão de fazer É aquilo. uma Então, satisfação, né, por é, fazer um trabalho. isso seria uma fotografia autoral, uma foto de sim, autor. é um bocado isso. Traz alguma satisfação encontrarem assuntos que eu acho que, embora são. Posso falar então nesse caso dessa história das pessoas mais antigas aqui da cidade, que são tópicos que não são tão aprofundados em termos de imprensa, com jornalismo. Fotograficamente também não é um tópico que seja muito fácil de aproximar, porque, vamos dizer assim, quando eu sei que a cidade do Porto está a sofrer uma alteração enorme devido à especulação financeira e à especulação imobiliária, os edifícios estavam a ser todos vendidos e ainda estavam a ser vendidos para criar Airbnbs e alojamento local e hotéis e restaurantes da moda. Toda a parte histórica da cidade do Porto estava em risco. A própria Unesco avisou de que o Porto estava em risco de perder o selo de património da Unesco, precisamente por isso, porque estávamos a perder os moradores que pertencem à cidade, que nasceram lá, e estávamos a trocar tudo por turistas. E eu achei que era importante saber quem eram estas pessoas e especialmente fazer um levantamento daqueles que estavam ali a morar isolados e que não tinham quem lhes desse algum tipo de apoio. E eu acho que, especialmente nós dentro do fotojornalismo ou dentro da fotografia documental, temos a obrigação de ir atrás destas histórias. Ou seja, são as histórias para as quais os jornais sabem que não vão ter qualquer interesse, e cabe-nos a nós mostrar esse lado. Podemos ver a nível histórico quantos fotógrafos não fizeram trabalhos desta forma e que a imprensa não lhes pegou. Aqui em Portugal conheço uns quantos que fizeram trabalhos assim deste género e que a imprensa não teve qualquer interesse. Porque, mais uma vez, a imprensa interessa-lhe o artigo escrito, uma foto, duas, pouco mais que isso. A não ser que esse fotógrafo ganhe algum prémio e então aí decidem fazer uma página dupla ou algo assim do género. Não há assim uma grande atenção para estes tópicos. Mas a fotografia de autor é um trabalho que tem que ser feito com muita paixão e com amor por quem está na fotografia. Não pode ser pensar, ok, isto é o trabalho que me vai dar o prémio, isto é o trabalho que me vai levar às galerias. Não. Tem que ser porque eu só consigo exprimir-me através da fotografia e eu encontrei esta problemática sobre a qual eu quero falar e é a minha linguagem, isto sou eu a chamar a atenção sobre este problema. E a fotografia do autor tem que ser isso, tem que ser a voz do fotógrafo para aqueles que não têm voz. Acaba por ser um pouco isso. Seja em que tópico for. Você acaba pegando para você o que seria de importante mostrar. Mas daí você falou, por exemplo, da questão de a imprensa não dar muita bola para esses tipos de assunto e esse assunto fica limitado muitas vezes a uma foto com texto ali, ou quando se chega Sim. como se falou, a ganhar um prêmio e isso acaba dando uma sobrevida a esse trabalho e acaba saindo na imprensa, mas o viés daí seria do prêmio, não seria por causa do fato que está acontecendo. Mas daí a outra forma de você desovar, digamos, esse assunto seria justamente através de fotolivro ou de trabalhos específicos em mostras diferentes, né? Quer dizer, você acaba tendo que achar outras formas de mostrar isso que não para um veículo, um meio de comunicação de massa. Sim, sim. Aí é importante encontrar espaços onde tu possas expor os trabalhos e dar a conhecer esses problemas. Imagina o prémio que o Mário Cruz ganhou sobre os talibãs.
há 2 anos. Foi o primeiro prémio do All Press Photo. Imagina o que é que acontecia se o Mário não tivesse ganho o primeiro prémio. Nem sequer tivesse ganho um prémio. O que é que acontecia àquela história? Provavelmente era feito na mesma ao livro. Se calhar tinha alguma atenção em termos de mídia cá em Portugal, talvez no New York Times. Passado uma semana ou duas já ninguém se lembrava daquela história. Felizmente ele ganhou o primeiro prémio. Com isso trouxe muita atenção internacional, especialmente de governos e de ONGs, e foi possível libertar aquelas crianças. É muito importante continuarmos a acreditar nos projetos que a gente decide fazer. E daí é preciso muita pesquisa e é preciso muito coração para estar nesta área. Porque se ao mais pequeno encalce a gente desiste, não merecemos sequer cá estar. Eu acho que só alguém que faz 10, 15, 20 anos de carreira na fotografia merece todo o louvor só por lá estar. Porque aqueles que desistem é porque nem sequer mereciam cá estar. Pelo menos é aquilo que eu acho. É preciso ter muito coração para estar nisto e para lidar com os altos e os baixos, com o bom e com o mau. Mas eu acredito que no final todos acabamos por nos tornar melhores pessoas, melhores seres humanos e muito mais conscientes do meio que nos rodeia. Eu acho que é isso mesmo, porque até tem uma coisa que eu acho que os fotógrafos devem prestar muita atenção quando estão fazendo algum tipo de história documental mais aprofundada ou essa fotografia mais autoral, e que é algo que eu vejo, por exemplo, nas novas gerações, entra muito do ego daquilo, né? O fotógrafo, eu estou fazendo isso, o fotógrafo tal. Quando, na verdade, a mim sempre me pareceu que não importa o fotógrafo, não importa nem a fotografia, o que importa é a história. A história ser contada, né? Sim, sim. Eu vejo assim, do meu ponto de vista, eu acho que até o Rubem ele até explicou bastante isso, é que hoje em dia tem-se fotógrafos que até pensam em retratar algumas histórias que, no ponto de vista dos próprios fotógrafos e da sociedade, é uma história interessante, é uma história legal que merece ser retratada, tá? Mas o que eu vejo também é que muitos fotógrafos, bem que você falou, Rubem, eles não fazem isso por conta daquele amor em contar aquela história. Eles já pensam nesse viés, eles já pensam nesse projeto, nessa história, com um objetivo maior, que é ser vencedor de um prêmio. Então, eu acho que atravessa um pouco e, às vezes, pode ser até um dos fatores, não sei, me corrija se estiver errado, mas um dos fatores que hoje grande parte dos concursos de fotografia hoje, eles têm aí grande parte das fotos, não são fotos boas. Sim, depende do concurso. Eu acho que neste momento todo o concurso para o qual é preciso pagar para participar não é um bom concurso. Só o facto de pedirem dinheiro ao fotógrafo para participar, a não ser que me justifiquem muito bem que seja uma instituição que pede uma coisa muito irrisória para ajudar a financiar a exposição ou simplesmente para, em vez de ter voluntários, para terem alguém a ajudar, eu acho que não justifica. Por exemplo, aquela como é que se chama? Lens Culture, não é? Lens Culture. No início aquilo era um site que era fechado, era preciso um convite para poder colocar lá as imagens e para expor. E a partir do momento eles decidiram começar a monetizar. Sim. Os workshops passaram a ser todos pagos. O estar no site já não traz nenhum glamour ao fotógrafo, não traz qualquer valor. E os concursos todos pagos. Queres uma foto, a gente oferece a primeira foto. Queres meter 2, 3, uma série de 5, já pagas 50, 60 dólares, qualquer coisa assim. Por alguma razão, o All Press Photo continua gratuito para os fotógrafos. Por alguma razão, o Pictures of the Year, pelo menos o Latin America, mantém-se gratuito para os fotógrafos. O POI Latam, eles mandaram até um e-mail, né, fazendo uma pesquisa com os fotógrafos que tinham participado anteriormente. Eu até recebi esse e-mail, que era uma pesquisa, uma votação, se achavam que era muito, acho que era 20 dólares, não sei o que, por inscrição e tal.
Acho que a maioria votou lá que era muito, então eles mantiveram gratuito esse ano. Mas eu não sei se daqui 2 anos já não vai ser pago, porque talvez a tendência seja um pouco essa. Até porque o Pictures of Year é pago, o Latin America que não é, né? Talvez o modelo de negócio venha a mudar. O WordPress Photo, ano passado eu creio que já foi, e este ano também. Pelo menos para visitar a exposição já é pago. Para visitar a exposição tudo bem, assim, pode ser que eles revertam isso de alguma forma para custeios das viagens da exposição ou para alguma entidade e tal. Sim. Mas, como você disse, pagar para participar de um concurso, eu também acho. Eu, pelo menos, não participo de concurso que tenha que pagar. Eu não sei. E nem concurso que você percebe que é só para uma empresa ou uma instituição fazer banco de imagem, por exemplo. Então... Sim, isso é outra coisa que a maior parte dos fotógrafos não tem o cuidado é de ler os regulamentos e depois admiram-se quando as imagens são usadas para fins comerciais ou Exato. Ou coisa. Só tudo isso já é uma problemática legal que é um buraco que não tem fim. Tem que prestar atenção e estar atento a esse tipo de coisa, porque afinal é o teu trabalho, né? É aquilo, se você Sim. trata a tua fotografia com pouco valor ou como algo efêmero, ela vai acabar sendo sempre uma fotografia de pouco valor e de algo efêmero. Sim, não é só, e tu a partir do momento em que tiras a imagem, que tiras a foto, tu passas a ser o zelador da imagem daquelas pessoas que lá estão. Tu és responsável pela forma como aquelas pessoas são interpretadas e como elas são vistas. Imagina que no dia a seguir que aquilo aparece numa lata de feijão. Com que cara é que alguma vez tu vais encontrar com essa pessoa e dizer, ok, isso é culpa minha, a marca está a fazer $100.000 ao ano a vender latas de feijão com a tua cara lá. Eu não conseguia isso. E eu acho que pelo menos cá, em termos legais, há assim um vazio legal um bocado estranho, porque nós estamos sujeitos à lei portuguesa e depois ainda há mais uma mistura com a lei europeia. Há assim umas coisas um bocado complicadas. Acho que qualquer processo que vá a tribunal depende muito do juiz que a gente apanhar. Ah, sim. Mas é uma boa dica para os fotógrafos, né? Que prestem mais atenção nisso, porque você é responsável pelo aquilo que você está fazendo, né? Você é responsável pelas suas imagens. Não só por cuidado de posse, mas por cuidado do que aquela foto representa. Sim. Ou do que ela possa vir a representar, dependendo da forma de uso dela. Isso eu não sei como é que é a lei em termos de direitos autorais aí. Nós aqui, por acaso, temos a oportunidade, e eu não conheço muitos fotógrafos que o façam, que é o simples facto de pegar nos projetos e ir fazer o registro autoral das imagens. Não sei se vocês aí têm um pouco esse cuidado de registar as imagens já para evitar este tipo de situações, ou seja, o uso ilegal de uma imagem. Quando é numa situação, por exemplo, de casamentos, há alguma situação algum contrato que vocês façam? Hamilton, eu sei que tu trabalhas mais nessa área. Fazes algum tipo de contrato com os casais em relação a isso, para evitar algum uso abusivo das imagens? Na verdade, eu acho que nem todos os fotógrafos fazem isso, mas é uma preocupação de alguma parte, né, inclusive minha. A gente faz um contrato e o contrato a gente tenta deixar ali prós e contras para os dois, benefícios para os dois lados, tanto para o lado do fotógrafo quanto para o lado do casal. Por exemplo, a gente estava até conversando esses dias, né, falando sobre a disponibilização roubo de fotos. Então, no contrato, por exemplo, eu gosto de expor para o casal o seguinte: olha, essas imagens que eu estou fazendo de vocês me autorizam a fazer publicidade da minha marca, mas apenas eu fazer publicidade. Um acordo de cavalheiros entre fornecedores, por exemplo, o fotógrafo e uma equipe de buffet, uma equipe de decoração, isso é colocado no contrato também. Mas aí entra bem isso, um acordo de cavalheiros para que ambos possam se ajudar. Eu vou estar divulgando o trabalho de um parceiro que é decorador, o decorador vai estar divulgando um trabalho que é meu como fotógrafo, mas isso tudo é acordado previamente com o casal que está me contratando. Mas normalmente não impões nenhuma limitação de tempo, ou seja, durante 2 ou 3 anos tens isso? Não, não. As imagens são tuas, o portfólio é teu, sim, usas quantas vezes quiseres.
bem Ok. isso. Mas, de fato, em casamento, como se tem um volume considerável de casamentos, acaba que essa limitação de tempo, ela termina assim automaticamente. Então, hoje eu fiz um casamento e aí eu coloco durante os próximos 2, 3 meses, por exemplo, as fotos desse casal, mas eu já preciso terminar de divulgar as imagens dele porque já tem outro casamento. E Certo. aí eu vou Ok. colocando coisas novas. Mas a gente particularmente é até algo a se pensar, né, de colocar aí essa limitação de tempo no contrato, que eu acho que é uma sugestão bem interessante, mas a princípio não se tem essa Hum. limitação. Sim, mas pode não compensar o uso temporal, porque tens sempre material novo a chegar e novos Sim, casais a fotografar. Porque na verdade, ao menos espera-se, né, que os fotógrafos estejam sempre evoluindo na sua fotografia. Então, tem muita coisa que você fez há algum tempo, há 1 ano, 6 meses, 2 anos, enfim, que você já não quer mais passar aquilo porque você já está num outro nível, num outro estilo, desenvolveu outro tipo de técnica que você quer mostrar porque ela é mais interessante para os clientes que estão vindo para frente. Então, eu acho que a própria questão temporal vai cuidando disso, assim, nessa questão de fotografia de casamento, né? Na fotografia de jornalismo ou outras coisas é mais difícil porque você não tem um volume tão grande de trabalhos contratados, né? Quando você é freelancer e cobre hard news, por exemplo, também o assunto se encarrega de dar essa questão temporal, porque um jogo de futebol hoje você tem um trampo de 2 dias, né? Um prazo de 2 dias para divulgar aquilo porque já vem outro jogo, então o tempo acaba cuidando disso. Quando estava a trabalhar com uma agência inglesa, o modelo de negócio era muito interessante porque no momento em que tu passavas as imagens para o sistema deles, tu eras pago por utilização da imagem, não cedias ad eternum a imagem. E tinha uma vantagem. Por exemplo, eu muitas das vezes recebia transferências de royalties de uso de imagens de protestos. Simplesmente porque algum jornal precisava de uma imagem tipo para fazer uma ilustração no jornal e iam buscar aquela imagem e eu recebia por isso. Por isso era um rendimento que voltava sempre e era muito Eles mais... precisavam de uma imagem genérica para ilustrar uma matéria sobre manifestações e pegavam lá uma. É. Aqui acontece bastante isso também, banco de imagem e tal. Inclusive os bancos aqui vendem muito mais do que o hard news, né? E principalmente para editoras, para livros didáticos, vende bastante coisa também. Mas seguindo o bonde, vamos passar para o assunto mais polêmico pra gente começar a finalizar o nosso bate-papo aqui, que é a fotografia moderna. O que tem de moderno na fotografia moderna? O que é que tem de moderno? Eu acho que nada. Eu acho que a única coisa que a fotografia moderna, entre aspas, daquilo que eu vejo que é a fotografia contemporânea, é que é igual a toda. É toda igual a uma outra. Parece que é feito copy-paste, muda os locais. Era o mesmo que olhar para o feed do Instagram, do Insta Repeat. Não sei se Aham. vocês conhecem. Sim. Eles encontram várias imagens feitas no mesmo sítio, com a mesma figura, na mesma caverna ou o mesmo lago. Para mim, a fotografia contemporânea é isso. Eu olho um artista, são todos iguais. Para mim, são todos iguais. A minha opinião, muito seriamente, é isto. Eu acho que é uma imagem que é muito pensada do ponto de vista filosófico, mas tecnicamente é uma imagem que é fácil de fazer, fácil de repetir. As composições são básicas, são extremamente simples, não há nada de extraordinário. E que só porque foi feito com uma câmera de médio formato e fotografado a 2.0 ou a 2.8, exposto numa galeria, numa impressão de 1 metro por 1 metro, que já é uma coisa extraordinária que nunca foi vista em lado nenhum. Se formos comparar aquilo que é a fotografia contemporânea agora e se formos comparar com um Joel Sternfeld ou com um Jeff Wall ou qualquer outro fotógrafo desse género, tu vês uma complexidade louca, especialmente nas imagens do Jeff Wall ou do Sternfeld, tu vês uma beleza extremamente natural nas imagens dele. E, tanto quanto sei, o Joel Sternfeld trabalhava com grande formato, por isso ainda era uma coisa que ainda demorava algum tempo a fazer, mas
em termos de tonalidades, em termos de composição, de alinhamento, o trabalho com a câmara, são trabalhos lindíssimos, e aquilo que eu vejo agora é uma coisa meramente desleixada. Eu vejo pixels, vejo uma coisa que faz 30, 100, 200 fotos, escolhe a melhor, passa 4 horas a editar no Lightroom e pronto, está feito. Isso que eu acho. Com pouco cuidado antes da foto e muito pós-processamento? Muita filosofia por trás. E é isso, eu acho que o problema é esse. Eu acho que quem faz fotografia contemporânea, ou seja, essa fotografia mais artística de autor, de quem vem muito das escolas de artes e belas artes, que tende a filosofar muito sobre a imagem. Eu conto muitas vezes esta história de ter visto uma exposição aqui no Porto, que era uma sala que tinha apenas 3 fotos, mais ou menos 70 por 50 talvez, umas impressões grandes, e eram 3 fotos com bacias de água viradas ao contrário, encostadas ao canto. E eu olhava para aquilo e não me identificava com aquilo, porque para mim são imagens que eu se calhar conseguia fazer quando tinha 5 anos e uma câmera compacta. Eu via bacias a secar encostadas num canto. A mim não me dizia nada, percebes? É isso, aquela linguagem não me dizia nada. O mais engraçado é que quando tu olhas para a folha de sala dessa exposição, era uma folha A4, escrita frente e verso, a argumentar aquelas imagens, para depois eu descobrir que aquelas bacias eram bacias das salas de banhos turcos, e que a fotógrafa foi à Turquia e que fotografou aquilo a secar, e que havia toda uma deambulação sobre o lado humano e a relação com a água, não sei o que. Tu olhas para aquelas imagens e tu não vês isso. Sim, mas você precisou de uma folha frente e verso para explicar uma foto de 3 bacias viradas de ponta cabeça? Mas não deve. Não deve. A fotografia é uma linguagem. Por que é que as pessoas tendem a misturar o texto, que é uma linguagem própria, a escrita é uma linguagem própria, com a fotografia, que é outra linguagem? Não faz sentido. A não ser que haja uma necessidade explícita, onde tu tens que explicar aquilo que lá está, visualmente à pessoa, não faz sentido nenhum estar a deambular do ponto de vista filosófico. Querem escrever, pegam num computador, pegam numa máquina de escrever, faz um livro. A fotografia é outra coisa à parte. Põe um parágrafo, põe uma citação de alguém, mais de 800 caracteres já é um abuso. Não faz sentido continuar a escrever sobre fotografia, a não ser que, pronto, seja um curador e que esteja a fazer uma review sobre uma exposição ou sobre um livro. Faz todo o sentido analisar do ponto de vista interpretativo daquilo que o autor nos queria transmitir. São conhecidos os livros que já foram feitos, por exemplo, sobre o Americans do Robert Frank, onde há milhentas dissertações sobre a profundidade daquele projeto. Agora, há limites para aquilo que se deve fazer. Quando é uma análise profunda sobre o tópico, o assunto que o autor tocou, o assunto, ok, é uma coisa. Outra coisa é usar o texto para justificar a fraca qualidade, a fraca imagem que foi produzida. Eu acho que muitas das vezes o que acontece é que acabam por escrever o texto primeiro e as fotos são feitas 10 minutos antes da apresentação. Percebes? Não duvide, pode ser. Chega a este exagero. Mas é isso que eu vejo. Mas pronto, eu pessoalmente não consigo identificar-me com esse tipo de imagem. É muito raro. Há autores com quem que fazem imagens que podem ser vistas como fotografia contemporânea, não sei, que têm alguma profundidade. Tu notas que há um toque muito pessoal nas imagens. Tu vês, por exemplo, o caso do Jacob Osabola, e há todo um conjunto de fotógrafos que conseguem transmitir esse lado pessoal, mas nenhum deles precisa de usar páginas e páginas de texto para justificar aquilo que lá está, porque sabem usar essa linguagem, sabem ser eles próprios, sabem colocar-se a eles na imagem que eles produzem. E é isso que falha em muitos fotógrafos. E depois, em termos de estrutura, é essa falha. Não tem conteúdo e não tem forma. Porque a forma é uma coisa banal. O Guarino Grande falava que uma boa foto, no mínimo, tem que ter conteúdo e tem que ter forma. E muitas das vezes aquilo que nós encontramos é uma imagem que ou não tem conteúdo ou não tem forma. E a fotografia contemporânea falha muitas vezes nas duas. E só porque decidimos romantizar, glamorizar este tipo de imagens, acha-se que têm mais valor do que as outras. E quando vamos a uma galeria, saímos lá a pensar que somos estúpidos porque não conseguimos interpretar aquilo.
E o autor é que é o suprassumo da imagem, do pensamento sobre o ser humano. E isso entristece-me porque afasta as pessoas da fotografia, afasta as pessoas da arte, da pintura, da escultura, porque acabam por tratá-las como se fossem ignorantes. E a arte não deve ser isso, a arte deve ser inclusiva. Deve ser o autor dar-se ao mundo, deve-se oferecer. E eu acho que pecam muito por esse aspecto. Eu não sei se vocês compartilham da mesma opinião que eu, mas eu tendo a ser um bocadinho mais polémico neste aspecto, porque é uma coisa que me irrita, porque eu acho que há falta de esforço por parte dos fotógrafos. Tem a questão essa questão eu acho que muito preocupante e importante, que é isso, tipo, eu fiz isso, se você não entendeu, a culpa é tua, não é minha, né? Mas também o que me preocupa na fotografia é mesmo essa forma do fazer, sabe, de qualquer jeito. Como você falou, parece que fez a foto 5 minutos antes daquilo e tal. Quando, na verdade, você consegue fazer a foto de um jeito que parece não pensado, mas que foi pensado, como você falou no Winogrand, ele tinha lá o Crooked Horizons dele, né? Sim. Mas aquilo fazia parte, ele tinha um porquê de fazer aquilo, né? E quando, na verdade, hoje em dia... Ele diz que não era as linhas horizontais. Ele diz que não era as horizontais trocadas, é as verticais da questão. As verticais aqui. Então, exatamente. Mas tinha um motivo daquilo e era algo que ele não precisava explicar, porque você olhava a fotografia e aquilo tudo fazia parte de um conjunto da captação da imagem que ele tinha conseguido mostrar da forma mais simples possível, assim, sem você ficar se preocupando, por que as fotos dele são tortas, e ele não tinha que fazer um texto explicando tudo aquilo. Talvez, eu não sei a que ponto a curadoria, né, os curadores também têm algum tipo de atuação nesse sistema das fotos não serem de qualquer coisa aí para a parede, entendeu? Porque antigamente era muito difícil, você não chegava numa galeria. Você tinha que ser realmente alguém e ter um trabalho realmente conciso e tal. E hoje é muito rápido, não sei se é porque tem muita galeria de porta de esquina, assim, ou o que aconteceu dentro desse mercado, até porque não era um mercado que eu atuava muito, mas é uma série de erros, entendeu? O fotógrafo, o curador, a galeria e a pessoa que vai lá assistir aquilo e que dá o like depois, enfim. Sim, já vão muito atrás do comércio. É muito isso. Acaba por ser um mundo do negócio. Acaba por ser um mundo de negócios. É aquilo que a gente estava falando, né? As pessoas elas pensam mais em realizar um projeto, executar um trabalho, mais pensando no lado financeiro da coisa. Não fazem aquilo por amor, por paixão, a fotografia por paixão em retratar aquela história, retratar aquele projeto, né? O fotógrafo tem que ser muito compulsivo. Eu vejo por mim. Eu, por exemplo, este mês passado tive em casa, tive que estar encostado à pit stop porque tive uma infecção pulmonar e custava-me imenso estar parado em casa. Porque o meu impulso é ir para a rua fotografar, é ir à procura de mais coisas, é ir fotografar. E eu não conseguir sair mexe muito com a cabeça. E o fotógrafo que vive disto, que sente a paixão e que precisa daquele clique, eu acho que faz muita distinção, porque o fotógrafo que faz meramente por negócio não vai sentir essa mesma paixão, e isso depois acaba por se refletir nos trabalhos que produz. São coisas que não vêm cá de dentro. Eu estava aqui em casa, estava constantemente a ler, estava constantemente a ouvir podcasts, a ouvir o vosso podcast, a ouvir outros podcasts, estava constantemente a educar a minha cabeça para quando eu voltar à rua, ok, vamos experimentar coisas novas, vamos continuar a fotografar, vamos aproximar isto de outra maneira. Ok, estás com uma 35, ok, vamos experimentar com uma 28, vamos experimentar com uma 21, vamos fazer as coisas de outra forma. Há que olhar para as imagens, há que pensar sobre aquilo que estamos a produzir, como é que podemos tornar-nos cada vez melhores, e depois também aquela coisa de saber lidar com a comunidade onde estamos, saber apoiar os outros e saber dar esse apoio. Que eu não vejo as galerias, não vejo as instituições a fazer esse apoio. Então cabe-nos a nós manter estes diálogos abertos, manter estas conversas abertas,
dar sugestões, fazer crítica construtiva. Nós, como fotógrafos, nós olhamos muito para as nossas imagens como se fossem as nossas crias e rejeitamos qualquer tipo de crítica, e é preciso saber muito bem a quem pedimos crítica. É preciso saber que a pessoa com quem estamos a falar, que é uma pessoa que nos vai dizer, ok, isto se calhar já foi feito, vai ver este trabalho, vai ver aquilo, vai ver aquele outro, a composição aqui, tenta trabalhar um bocadinho melhor, se calhar devias estar a trabalhar com outro objetivo, se calhar devias experimentar trabalhar em filme em vez de trabalhar em digital. Alguém que nos faça tentar elevar aquilo que nós somos. Porque se eu, por exemplo, se eu conseguir o Henry a tornar-se um melhor fotógrafo, eu sei que ele vai fazer a mesma coisa por mim e que vai fazer a mesma coisa pelos outros e vice-versa, e se todos subirmos, ótimo, e levamos novamente a barra e levamos novamente a fasquia daquilo que é a boa fotografia, mas não podemos continuar na defesa e a colocar sempre a culpa nos outros. Eu acho que no fundo cabe-nos a nós, que estamos cá se calhar há mais tempo do que os outros, continuar a chatear os mais novos e a pedir o apoio dos mais velhos. E é uma comunidade que tem que se manter forte e tem que se manter viva e apoiar principalmente aqueles que estão cá por gosto, que não olham para isto como um negócio. Pronto, é um pouco a minha filosofia e eu sei que vocês partilham um pouco disso. É a questão de comunidade, o simples fato de você entender e aceitar que você pertence, né? E ter esse sentimento de pertencer a algo, seja a uma comunidade ou a um grupo de profissional mesmo que seja, né? Você ter essa troca que era muito comum há um tempo atrás, quando eu comecei a fotografar, por exemplo, e que hoje parece um negócio muito mais individualista, porque a gente vê fotógrafos e fotógrafos surgindo e daí geralmente você vai perguntar, onde começou, como começou, mas e não que isso seja errado, mas começou por conta e nunca foi buscar ou nunca teve o apoio ou o suporte de alguém que já está ali há mais tempo, até para dizer, olha, assim você não faz porque dá errado, entendeu? Encontrar pessoas que descobriram soluções para problemas que essa pessoa vai encontrar na frente, então você já corta um caminho muito, muito maior. Eu acho que é algo que tem que voltar a acontecer, assim. É quase um esquema de tipo, adote um jovem fotógrafo, né? Eu vejo essa problemática, sabe, dos dois lados. Eu vejo que os novos fotógrafos que surgem, eles não querem, muitas vezes, não querem chegar a um fotógrafo mais experiente para pedir ajuda, eles preferem, muitas vezes, se qualificar ali num tutorial do YouTube, né? Mas eu vejo também uma boa parcela de fotógrafos mais antigos, né, que já estão há mais tempo na fotografia, que evitam passar um conhecimento para o fotógrafo novo. Não sei, talvez seja por conta desse boom de mercado, às vezes pode ser um certo receio do fotógrafo, mas eu vou ensinar para ele como se deve fazer uma fotografia de verdade, uma fotografia boa, para daqui a uma semana ele tomar o meu lugar, não sei. Mas eu vejo que tem essas duas vertentes para isso que o Miléo disse, sabe? Essa coisa de ser uma classe unida. Eu acho que hoje, não sei como é que está aí em Portugal, na Europa em si, mas aqui a gente vê que os fotógrafos são bem individualistas. Completamente. Tanto por parte dos novos quanto por parte dos mais antigos, né? A gente gosta até de exemplificar que algum tempo atrás a gente tinha um certo grupo de fotógrafos que a gente prezava por isso. Vamos conectar os fotógrafos novos aos fotógrafos mais antigos para que os fotógrafos novos possam aprender com a experiência dos mais antigos e os mais antigos até aprender alguma coisa com essa novidade que vem surgindo. Mas a gente consegue perceber isso, a gente consegue perceber que é uma classe que hoje ela é bastante individualista, talvez por conta dessas duas vertentes. Sim, mas eu acho que de alguma forma, pelo menos alguns de nós têm que ter o papel de quebrar essa barreira. Porque se continuarmos a achar que tudo é mau, tudo vai continuar a ser mau.
E se não dermos de continuarmos a dar decoração cada vez que alguém nos faz algo mal ou nos rouba alguma ideia ou alguma coisa, então aí já está tudo perdido. Já nem vale a pena lá estar. Mas sim, tens razão nesse aspecto de que os mais velhos tendem a guardar aquilo que eles acham que são os grandes segredos que eles têm, por medo que os mais novos venham roubar o lugar que eles têm. E se realmente estivessem verdadeiramente estabelecidos no mercado, nunca deveriam ter medo dos mais novos. Não ia precisar se preocupar, né? Sim, porque já estão estabelecidos, já têm uma carteira de clientes ou já têm um estilo, uma linguagem que já desenvolveram, que é das coisas mais difíceis de se conseguir em termos de fotografia, é conseguir desenvolver a tua linguagem. Falava com o Henrique no outro dia que isto tem que ser visto como uma pirâmide, não é? A gente começa em baixo a olhar para a fotografia, a imitar todos aqueles que a gente admira. Pois há ali aquele passo muito maior acima que tentamos quebrar ali aquela parte em que ainda olhamos para trás, mas tentamos criar uma linguagem nossa. E depois só uma coisinha muito pequena no topo da pirâmide que já somos nós. Mas todo o processo de desenvolvimento é uma coisa que demora anos. Por isso, quem já está no mercado há muito mais tempo devia ser a pessoa menos preocupada com os mais novos. Até porque são eles que vão trazer a inovação, são eles que nos vão encaminhar para aquilo que são as novas tendências e que também nos vão ajudar. São aqueles que, quando a gente publica um livro ou faz uma exposição, são aqueles que vão lá ver as coisas e são eles que compram porque eles procuram inspiração naqueles que vieram para trás. Ainda hoje nós olhamos muito para trás e vemos os trabalhos da Magnum, por exemplo, trabalhos antigos, continuamos a ir buscar inspiração a essa gente. Por isso, nenhuma dessas pessoas que esteve ou que atingiu esses patamares, alguma vez acredito que tenha tido medo das gerações mais novas, e acho que todos eles ensinam sempre o melhor que podem. Eu acho que, assim, isso que você falou da pirâmide aí, até porque as pirâmides não foram construídas da noite pro dia também, né? Demorou um certo tempo para fazer. Mas tem uma frase que é do Jerry Seinfeld, comediante norte-americano. Ele falava isso sobre a comédia, mas eu acho que se aplica também em quase todo o processo criativo, que ele diz que a primeira coisa é você fazer os seus amigos rirem, a segunda coisa é você fazer desconhecidos rirem, a terceira coisa é você fazer pessoas desconhecidas pagarem para ir ver você. Sim. E o último ponto é você começar a ser copiado, porque você acabou se tornando referência. Então, acho que na questão da linguagem da fotografia é mais ou menos isso. Você começa agradando quem está mais próximo e a mimetizar o trabalho das referências que você tem, sejam elas quais forem, e vai seguindo até que chega um ponto que você tem a sua linguagem e que é uma linguagem que acaba se tornando referência para quem está vindo depois. Acho que seria um caminho natural da fotografia, mais ou menos isso. Sim, é muito por aí. E são processos normalmente que demoram anos, décadas a conseguir atingir. Mesmo, por exemplo, em produção de fotolivros, se formos a ver, grande parte dos fotógrafos já só produz, pelo menos na altura, que é 20 anos atrás, só produziam livros já quando já estavam nos seus 40, 50 anos. Hoje em dia, qualquer miúdo com 15 anos chega à Blurb ou outra ao HP e faz um livro. Sim. Por isso, as coisas evoluem e nós temos que continuar a acompanhar, temos que continuar a apoiar as outras gerações. E essa citação do Seinfeld é muito interessante, porque sabes que eu acho que a comédia tem muito a ver com a fotografia. Tem, até porque a boa parte dos fotógrafos é bem humorado também. Sim. Mas é o simples facto de quando tu entras num palco para fazer stand-up comedy, tu não tens mais ninguém, tal como o fotógrafo. Quando sai para fotografar, sim, é um trabalho solitário e é um trabalho de observação, né? É isso. E só tens uma hipótese. Daquele público, só tens uma hipótese. E nós, quando vamos fazer a foto, só temos uma hipótese de conseguir fazer a boa. Sim. Podemos falhar logo a seguir. Mas vejo muito paralelismo às vezes entre aquilo que é a comédia e o stand-up comedy com aquilo que é a fotografia. E tento ver muito o stand-up comedy e perceber às vezes a forma de estar e de relação de muitos comediantes em relação a isso, porque continuo a achar que há muito paralelismo entre as duas áreas. É muito solitária a coisa.
Sim, e é uma questão de observação, né? Os comediantes fazem muita coisa observando o que passa à volta e tal. E o nosso trabalho é esse também. Sim, sim. Bem, eu acho que é isso, Rubem. Eu não quero mais atrapalhar o seu dia. Você tem todo o resto do sábado para fazer o que você precisa fazer. O dia está começando aqui em Curitiba ainda, aqui no Brasil. Então Eu ainda vou revelar filmes. Putz, vamos fazer assim, ó. Eu vou ter que ir até Portugal para levar uns filmes para você revelar para mim, porque aqui tá cada vez mais difícil encontrar. Eu tô com uma, no correio isso. eu tô com uma caixa de filmes da Rolleiflex ali para revelar, mas tá um pouco difícil de encontrar lugar aqui. Então queria agradecer a tua disposição de estar conversando aqui com a gente, né? Como você disse, um grande peso nas costas. É o primeiro bate-papo que a gente vai botar no ar. Ele já entra logo. Foi o pior. Não, foi ótimo. Foi ótimo. Foi pior. Foi perfeito. É sempre bom bater um papo contigo. Você sabe disso, sabe que eu gosto muito de conversar com você. Então eu queria te agradecer. E aqui no Arquivo Hall a gente tem um negocinho que no final dos episódios a gente começou a dar algumas dicas para quem está ouvindo. E eu queria convidar você a dar uma dica. Seja de um livro, de um filme, de uma série, de uma música, de um lugar para ir, de algo que está fazendo. Qualquer coisa, não necessariamente que tenha a ver com a fotografia, mas a gente sempre puxa algo para fotografia. Dá uma dica aí pro pessoal que está ouvindo. O que eu recomendo normalmente quando me pedem algum tipo de dica ou sugestão, eu acho que é mais importante, que é ler muito, ver muitas exposições e ver muito fotolivro. Conhecer muito aquilo que já foi feito, aquilo que está a ser feito e olhar para muitos livros. A fotografia, eu acho que a fotografia não foi feita para ser vista num computador. Cada computador tem uma calibração diferente, as coisas variam muito. Num livro tu sabes exatamente como é que ela foi feita. Por isso que é muito importante continuarmos a trabalhar naquilo que é a nossa educação e conhecer o que está para trás para perceber aquilo que vem à frente. Mas, normalmente é isso que eu recomendo, é que as pessoas se eduquem. Quanto mais tu souberes, melhor. E a educação não pesa, não é? Isso e bons sapatos. Eu recomendo sempre bons sapatos. Bom sapato. Bom. Um par de sapato confortável é o melhor equipamento no fotógrafo. Eu reconheço um bom fotógrafo quando a sola já tem buracos. Então é isso, uma vez mais, muito obrigado. A gente vai terminando por obrigado aqui. eu. Acho que foi eu é que agradeço o convite. Eu acho que foi um papo bem enriquecedor, Rubem. Na verdade, você foi o primeiro convidado, mas eu acho que a gente começou com o pé direito. Então, foi muito bom. Espero que volte mais vezes, para a gente continuar conversando aí. Quando houver outro tópico polêmico, vocês queiram tocar. Sempre quando houver um ponto polêmico aqui, a gente vai lembrar de te chamar, com certeza. Na próxima eu prometo que a gente fala sobre o Bresson. Fica já a promessa. Boa. Então é isso, pessoal. Vamos terminando por aqui. Eu sou o Henry Miléo, já vou dando um tchau. Eu sou Hamilton Zambianchi, um abraço. Até a próxima. Tchau.